Queridos irmãos, boa noite. A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, conversar com vocês sobre o tema que tem nos reunido nesses dias difíceis em que o mundo atravessa, em que o país atravessa, em que as famílias atravessam. Nós estamos sendo ameaçados por um vírus, um pequeno vírus, mas que tem trazido tantos transtornos para todos nós. Mas para esse vírus que tem assolado o mundo, nós temos uma resposta. Um Deus que é grande, poderoso, abençoador. E o nosso tema tem sido e será sempre: Deus proverá. Deus proverá. O nosso Deus proverá. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 8, quando Abraão e seu filho Isaque subindo no monte, onde estaria oferecendo sacrifício, holocausto a Deus, o Isaque pergunta ao seu pai Abraão: eis aqui a lenha, o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Ao que responde Abraão ao seu filho: Deus mesmo proverá para si o cordeiro para o holocausto. E pela primeira vez essa expressão é pronunciada na Bíblia, no momento oportuno, Deus proverá. O momento que nós estamos vivendo realmente é o momento do Deus proverá. Alicerçado com essa fé, nós lemos um texto aqui, através de uma experiência vivida agora pelo salmista Davi, muitos séculos adiante desta passagem de Gênesis. O salmista Davi, nos Salmos de número 40, ele tem uma experiência de fé, de convicção, quando ele faz uma oração de confiança a Deus. O verso 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar. Ah, meu Deus, que verbo tão presente, tão tocante, tão marcante para o momento que eu estou vivendo, para o momento que você está vivendo, o momento que cada brasileiro está vivendo, cada família brasileira. Aliás, a expectativa, cada família do mundo está vivendo. Nós estamos agora tendo que esperar para sair de casa, esperar para estudar, esperar para trabalhar, esperar para nos divertir, esperar para ir à igreja, esperar, esperar, esperar e esperar. O salmista logo de cara ele diz assim: eu esperei. É tempo de esperar. É tempo de esperar. Mas eu chamo a atenção que esperar nem sempre é fácil. E observe que o salmista considerou que ele esperou com paciência. Eu sei que muitos de nós estamos apenas há uma semana em casa e já subiu a cabeça aquela falta de paciência, aquele nervosismo, aquela inquietação, aquela ansiedade, aquela angústia, pelo simples fato de não poder esperar, não saber esperar, não fazer por onde esperar. Muitas vezes resolvia as coisas aqui e agora, no estalar de dedos. Nós vivemos na época da cibernética, em que tudo se resolve com um estalo. Mas Deus, de certa forma, quer nos ensinar alguma coisa.
Deus parou o mundo. E quando para refletir. Nós precisamos refletir muita coisa em nossas vidas. E Deus diz, espere, aprenda a esperar. O salmista diz, eu esperei, mas não esperei afobado, inquieto, angustiado, ansioso. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei com paciência. Veja bem, esperar é do homem. A paciência é do fruto do Espírito. Quando lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai considerar algo assim muito interessante. Ele vai falar que o fruto do Espírito, ele é paz, ele é alegria, ele é amor, ele é paciência, ele é benignidade, ele é bondade, ele é fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Interessante. A palavra de Deus nos considera que esperar é do homem, mas a paciência, tudo dá a entender que é um fruto do Espírito. A paciência vem de Deus. Será que Deus não travou tudo, não brecou tudo, não parou tudo, para que nós possamos entender que é necessário ter paciência? Por falta de paciência, nós trazemos sérios problemas emocionais e psicológicos para nós mesmos. O corpo não aguenta de tanta tensão, de tanta preocupação, de tantos exageros. Deus diz, espere, e espere com paciência pelo Senhor. Busque ao Senhor. Tenha do Senhor esta paciência. E o texto de Gálatas também nos fala sobre domínio próprio. À medida que nós temos de esperar no Senhor e esperar com paciência, Deus ainda nos oferta o domínio próprio. Oh, quanto nós precisamos de domínio próprio. Oh, quanto nós precisamos de dominar a nós mesmos. A palavra de Deus diz que mais valente é o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Sabedoria está na paciência, no domínio próprio. E o salmista considerou aqui que não foi pelo fato de ter esperado, mas foi quando ele esperou com paciência pelo Senhor, foi exatamente aí que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Que nós realmente possamos aprender da palavra do Senhor. O Deus ouviu a oração, o clamor, não com o coração angustiado, inquieto, ansioso, como um rio caudaloso, mas foi na calmaria. Foi quando estava exercendo paciência, porque esta paciência é a certeza que esse Deus tem o melhor ao longo da caminhada do salmista. Para o salmista, ele tinha certeza que o melhor ainda haveria de vir. O melhor de Deus estava à sua frente. Então, aquele momento atribulado que ele estava passando, momento inquieto do seu espírito, com certeza, ele sabia que era momentâneo. Então, descansou no Senhor, buscou a paciência de Deus, que é um fruto espiritual, e Deus concedeu a ele o domínio próprio. E o verso de número 2, ele continua dizendo assim, tirou-me de um poço de destruição e de um lamaçal
colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Ele estava considerando as dificuldades pelas quais ele estava passando. E olha que não eram poucas, eram muitas. Davi estava muito atribulado. Ele estava enfrentando problema no reino, ele estava enfrentando problema na família, ele estava enfrentando problemas pessoais. Ele estava enfrentando problema no seu coração, estava enfrentando toda sorte de problemas que nós pudermos imaginar. Mas, no meio dessas dificuldades todas, ele considera que o próprio Deus, ele o tira de um lamaçal, de um poço de destruição. Ele compara aqui, em algumas versões, chega a dizer ao lodo. E tira daquele momento escorregadio e coloca os seus pés em um lugar firme. Coloca os seus pés em uma rocha. Muitos ainda só não caíram porque Deus não permitiu. Mas estão tateando, estão escorregando, estão patinando, como se estivessem em lodo. Olha, Deus quer tirar-nos do lamaçal. Deus quer nos tirar do lodo. E quer colocar os nossos pés sobre uma rocha. E a rocha nós sabemos que é Jesus. Jesus não deixará vacilar o teu pé, o meu pé, porque ele é a própria rocha que nos sustém. Foi Deus que salvou o salmista e ele tem noção disso. Foi Deus que salvou porque ele, além de ter perdoado, Deus fez com que a sua fé agora estivesse mais viva do que nunca. Esse Deus pôs algo de bom no coração desse salmista, porque Deus deu a ele confiança, o próprio Deus deu a ele fé, o próprio Deus deu a ele esperança, o próprio Deus deu a ele a convicção que valeria a pena estar quieto, descansando nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. E o verso 3 é o mais lindo. É aquilo que vai acontecer comigo, com você, com todos nós. Assim que aquela porta se abrir, assim que o sinal verde for nos concedido, e pela fé já cremos nisso. Hoje é tempo de reflexão. Hoje é tempo de ficar em casa. Hoje é tempo de falar com Deus, de refletir sobre a vida, de refletir sobre o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E o amanhã, ele tem uma promessa para nós. Verso 3 diz assim: pôs na minha boca um cântico novo e um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu quero chamar você para algo muito importante aqui. Honestamente falando, eu não sei como que o ímpio está convivendo nesse momento. Como que está a sua reunião na sua casa? Como está a comunhão dele com a família? Como está o dia a dia do ímpio? A que ele tem se apegado? Qual é a esperança do ímpio? Honestamente, eu não sei. Mas uma coisa eu vou lhe dizer. Esse é o melhor momento, é um momento ímpar que Deus nos concede de mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque aqueles que servem a Deus esperam com paciência no Senhor. Sabem quem tem crido, sabem quem tem servido. Sabe a quem tem louvado, a quem tem cantado, a quem tem pregado. Sabe que é um Deus vivo. O ímpio não sabe disso. Quando o ímpio ver que os servos do Senhor foram galardoados, foram abençoados com um hino de louvor, com um cântico novo, que o próprio Deus há de colocar em nossos lábios, o texto diz que muitos verão isso e temerão ao Senhor.
e confiarão no Senhor. Olha que coisa impressionante. A forma como nós passarmos por essa tempestade, a forma como nós testemunharmos a nossa fé, vai servir para a salvação de muitos, que vão glorificar ao Deus que nós servimos. Olha, eles não brigaram, eles não se morderam, eles não se mataram, e eles saíram redivivos, cantando um cântico novo, um cântico que Deus deu. Quantas canções serão produzidas por esse momento? Quantas pregações nascerão desse momento? Quantos livros serão escritos por esse momento? Nós estamos vivendo um momento que jamais a humanidade passou. Nós temos muita história para contar. Nós fazemos parte de uma história, de um propósito, de um plano de Deus. E aqueles que não conhecem a Deus ouvirão o que nós temos a dizer, ouvirão o que nós temos a cantar, ouvirão o que nós temos a pregar. E nós diremos: a razão da nossa alegria, do nosso cântico, é que durante esse tempo, Deus colocou em nossos lábios um novo cântico de louvor. Não há nada a temer, irmãos. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Ele tem promessa para mim e para você. Deus não é apanhado de surpresas, Ele não joga dados. Nada surpreende ao Senhor. Aquilo para nós é uma surpresa, Deus já o sabia. E antes de acontecer, Ele já tinha uma promessa para mim e para você. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou e que te formou: ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a sua chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Estarei contigo todos os dias, por onde quer que andares. Não temas, ó pequenino rebanho, diz o Senhor Jesus em Lucas capítulo 12, verso de número 32. Com Jesus Cristo não há o que temer. Com Deus não há o que temer. A certeza que nós temos é que o nosso Deus proverá. O nosso Deus proverá. O nosso Deus proverá. Glórias, honra e louvores seja dada sempre a Ele. Amém, amém, amém. Boa noite, dorme com Deus.